Então, o objetivo aqui vai ser trabalhar menus dentro do Bootstrap, como sempre aí, né? Nós temos o nosso apoio, que é o site do W3 Schools, né? Uma das melhores referências, né, online para se trabalhar aí com Bootstrap, tá ok? E aí, né, como o exemplo vai ficar um pouco mais complexo, né, eu vou montar ele inicialmente no Visual Code, tá? Então eu já deixei aqui um projetinho pronto, tá? Com as devidas ligações, e isso vai facilitar bastante, né, a nossa aula. Depois aí, né, a gente faz os testes online dentro aí do Bootstrap. Então a intenção hoje é que vocês acompanhem comigo, tá? Não tem necessidade de fazer. A ideia hoje é mais o acompanhamento mesmo para entendermos aí os conceitos, tá? Então eu vou acessar aqui a parte do Bootstrap dentro do W3 Schools, Bootstrap 4, né? E percorrendo, bom, vamos começar por aqui já, né? Aqui na parte superior do W3 Schools, a gente já tem um exemplo aí de menu, tá? Da Navibar. Esse exemplo, né, de Navibar, esse exemplo de menu, na verdade nada mais é do que uma barra de navegação, onde eu dou aqui para o meu usuário algumas possibilidades, né, para ele acessar aí o site todo. Okay? Então ele traz aqui as principais opções, tá? Então ele traz na parte superior. É importante destacar que aqui, né, ele tem uma área de texto inicial, né, que vem antes aí, tá, do texto. E conforme eu rolo a minha página, esse menu se encaixa e ele fica fixo. Tá? Então, olha, só de analisar aqui o site do Bootstrap, a gente tem aí, né, esse menu, tá ok? Já como um exemplo. Ele também traz do lado esquerdo aqui um exemplo também aí, né, de nave, né, para separar, na verdade, para listar todos os itens possíveis. Então seria um menu bem maior aqui, né, e não exatamente com níveis, porque aí ele vai determinar uma listagem. E aí repare que eu rolo, né, eu posso percorrer todas essas opções sem mexer aqui no conteúdo da minha página, né? Então, conforme agora sim eu mexo na página, eu vou navegando por ela, né? Aí a página caminha, ela vai rolando, né? Então, mas repare que essa rolagem ela é independente, a parte interna dessa parte aqui, né? Externa, tá ok? Então são coisas aí diferentes, tá? Então é importante aí a gente destacar, né, essa parte e essa outra parte daqui. Bom, uma vez que a gente já consegue visualizar rapidamente exemplos aí, né, de menu com a nave bar, o nosso objetivo hoje é criar uma nave semelhante a essa do W3 Schools. E para isso, olha, a gente vai utilizar aqui, como eu disse, nós temos as opções de naves, né, que aí a gente vai poder criar aí os nossos menus, tá? O nave bar, tá ok? Que é o objetivo da aula de hoje. E aí depois nós temos o Flex, não com o intuito de se criar menus, mas a gente cria uma barra de navegação e a gente consegue determinar, né, até com uma flexibilidade maior aí, né, o alinhamento dos meus componentes, ok? Então esse vai ser o intuito aí, né, para as próximas aulas. Hoje a gente vai se concentrar aqui em Navibar, tá? Então repare que logo no começo ele traz um exemplo aqui de Navibar, tá? Então ela traz, nada mais é que ela fica localizada aí geralmente no topo, né, da nossa página, tá ok? Mas nada impede, né, ela estar localizada também na parte inferior, tá? Isso tudo vai da vontade do programador, da vontade do designer, né? É ele quem decide, tá joia? E aí aqui a gente vai criar então, né, começando aí com uma barra de navegação mais básica e aí a gente vai evoluindo aqui dentro da página, tá bom? Bom, primeira coisa que eu preciso ter em mente aí quando eu vou criar uma barra de navegação, tá, com o Bootstrap é que ele vai aí, né, ela pode ser estendida, né, ou colapsada, ela pode, né, quando a minha tela ela é menor, tá, o que ele faz? Ele mostra aqueles três pontinhos aqui. Então, se eu pegar essa tela, né, e reduzir ela, olha, tá? Então, esse é o efeito do colapso, né? Então, ele mostra as três barras aqui no canto, tá? E aí eu tenho, então, aí
o meu menu, né, contraído. Isso é muito interessante quando eu estou trabalhando dentro de um ambiente de dispositivos móveis, né? O meu site vai ser exibido num dispositivo móvel, tá ok? Então essa é a intenção. Repare que ele só ficou o logo aqui, né, que é um brand, tá ok? Então é justamente isso que a gente vai aí trabalhar ao longo então dessa aula, tá? Então tudo isso depende da largura da tela, né, do tamanho da tela. E aí, por onde nós vamos começar? Nós vamos, né, criar aí uma barra de navegação padrão, tá? Primeiro, para utilizar, para a criação da barra, a gente usa uma própria tag do HTML, que é a tag nav, tá ok? Então, eu já vou criando aqui, olha, tá? Vou fazer aqui no Visual Code. Então, olha lá, vamos criar a tag nav, tá? Então, eu abri, né, ela já fecha, e aí, como tudo, né, nós vamos adicionar as nossas classes. A primeira classe, né, que eu vou precisar adicionar aqui para a criação do meu menu, tá, é essa classe navbar. Essa classe, ela tem que ser adicionada, né, exatamente aí na minha tag do nav. E aí, junto, eu já vou determinar como que vai ser aí, né, a parte responsível pelo colapso, né? Qual que é a largura da minha tela. Então a gente tem lá, né, o extra large, o medium, né, e o small, tá ok? A gente vai utilizar o padrão small, que ele atende a maioria das situações, tá bom? Então aí eu vou colocar a classe navbar, tá? E depois a classe navbar traço expand traço, né, a largura da minha tela, que nesse caso vai ser então SM, tá bom? Então eu vou lá, navbar, e o navbar, né, expand, e aí eu vou usar o small, tá joia? Então só de fazer isso, eu já tenho aí inicialmente, né, a minha barra de navegação, tá? Ele já cria o local onde eu vou colocar. Dentro, né, os menus internos da minha barra de navegação, eu vou criar eles como uma lista não ordenada, tá? Então eu uso a tag UL, onde dentro dessa tag, né, eu vou utilizar aqui, tá, a classe navbar-nav, tá ok? E para cada item da minha lista eu vou adicionar um nav-item, tá? Seguido então aí de um elemento aí, né, de um hiperlink, tá joia? Que vai com a classe navlink. Pessoal, aqui eu estou explicando, é importante deixar claro que eu estou explicando, né, construindo isso do zero para determinar onde está entrando cada uma dessas classes. Claro que quando vocês forem fazer, né, o de vocês, né, vocês podem copiar tudo isso, né, levar para a página e fazer as devidas modificações, tá? Mas aqui vale a explicação começando bem do zero, tá? Então vamos lá. Então eu vou criar aqui o meu UL. Dentro desse UL, né, eu vou usar aqui um LI, eu vou criar três, né, opções então de LI, e dentro desse LI eu vou criar aí, né, uma tag A, né, para determinar então aí o meu texto. Então eu vou deixar aqui opção, tá? Então olha lá como é que ficou. Então, repare o seguinte, eu criei sem nenhuma classe, né? Eu não pensei em classes aqui, tá? Criei vazio. Eu tenho lá um L, tá? Tenho os meus LIs e dentro dos meus LIs, né, eu tenho aqui o meu hiperlink, tá bom? Esse hiperlink, por enquanto, ele não vai apontar para lugar nenhum, então eu vou deixar aí o hashtag, né, o jogo da velha aí, o sustenido, tá bom? E vamos salvar, vamos visualizar aí como vai estar, né, as nossas opções, tá ok? Então, atualizando aqui, então repare que como eu criei uma lista, tá, ele está mostrando como lista. Agora eu venho aqui, né, dentro aqui do L, eu vou precisar então usar o class, né, para determinar então a classe navbar-nav, tá ok? Só de fazer isso, vocês vão perceber que ele já vai mudar, olha, tá? Então, basicamente, ele colocou ela no formato inline, em linha, tirou, né, os marcadores, então já deixou isso mais com cara de menu, tá joia? Então eu venho aqui o navbar-nav, tá? Aí depois, dentro do link, dentro do item de lista do LI, eu venho novamente no class, eu vou usar o nav-item, tá? Item aí com o M de Maria, tá? Então eu vou fazer esse processo para todas essas três opções,
tá? E da mesma maneira, dentro da tag do A, dentro do meu hiperlink, eu também vou fazer e vou usar a classe nave-link, tá? Criando, então, este efeito aqui, ó. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, vamos replicar isso para as outras opções de baixo, tá? Então, repare que quando eu vou visualizar aqui, olha, tá? Eu tenho aí a minha barra, né, já mais quase que pronta, né? Tá faltando basicamente colocar uma cor de fundo. Mas as opções relativas, né, basicamente estão prontas, tá ok? Eu vou deixar aqui, olha, eu já vou copiar, né, porque aí eu já vou deixar uma opção pronta, né, para drop down, tá? Que a gente vai explicar aí, né, daqui a pouco, né, um pouco mais abaixo. Então, olha lá, vamos atualizar. Então, tenho aí as opções todas. Tá? Então, esse é o ponto aqui, né, de partida. Eu uso uma lista e dentro de cada item de lista eu vou colocar uma classe, né, e dentro aí eu vou usar, tá, um hiperlink, tá, também devidamente aí, né, com a classe. Tudo isso sai dessas informações iniciais. Tá? Então aqui, olha, se a gente olhar pelo site aí, né, ele dá o exemplo pronto, né? Mas, de novo, aqui eu estou criando ele de um modo manual, né, para reforçar cada um, né, cada uma dessas classes, tá ok? Então repare que o W3Schools ele permite aí que a gente possa testar. Bom, um outro ponto importante aqui, quando eu quero criar uma barra na vertical, então semelhante a essa, né? Um detalhe, eu tenho que remover a classe do navbar-expand. Tá? Então, olha lá, da maneira que está aqui, ó, prontinho, do jeito que está aqui, tá? Eu venho aqui simplesmente, né, e removo toda essa opção. Tá? O que, que ela vai ficar? Olha, vai ficar um embaixo do outro. Tá? Então, vai tudo, né, dentro aí da maneira que eu quero exibir. Beleza? Então, a gente vai trabalhar com ela na horizontal hoje, tá? Vamos trabalhar com ela deitada ao topo, né? E aí depois na próxima aula a gente trabalha com ela, né, alinhado aí, né, na vertical e alinhado à minha esquerda, tá? Então eu tenho aqui facilmente essa opção para deixar ela aí, né, na vertical, tá bom? Aqui a gente vai para uma outra opção, tá? Mas antes de explicar aqui essa opção de centralizar, né, eu quero trazer aqui a parte de cores, tá? E aí eu já volto nessa opção do centralizar, tá? Como que eu faço para usar as cores? Aqui a gente vai usar as mesmas cores, né, que nós vimos lá na aula de Colors, né? Então lá na aula de Colors a gente viu a cor, né, para texto, então a gente usa a classe text, traço o nome da cor, né? E aqui, para colocar o background, né, a gente vai usar então aí o BG, traço o nome da cor, tá? E aí a gente tem as cores do, né, Bootstrap, tá ok? Então, por exemplo, aqui, olha, vamos imaginar que, né, eu queira criar aqui então um BG traço primário, tá joia? Então, repare que quando eu coloco essa cor, tá, ele traz aí a barra azul. Ah, mas cadê os links? Tá tudo aqui, né? O que acabou acontecendo é que ele entrou na mesma cor aí, por isso que sumiu. Mas olha lá, só para trocar aqui, vamos voltar aqui para o Danger, tá? Vamos voltando aqui no Danger, tá? Olha só, tá? Ah, mas essa cor não tá legal, eu posso colocar um text white, tá? Aí vai acontecer um problema, tá? Quando eu uso text white, né, para colocar a cor do texto em branco, né, o que, que vai acontecer aqui? Ele não vai funcionar, porque ele assume a cor do texto, tá? Então, nesse caso, eu não quero, eu tenho, não é que eu não quero, na verdade eu tenho um hiperlink aqui, né? E aí, para trabalhar a cor de hiperlink, nós vamos ter uma classe específica. Então, nenhuma cor que eu venha colocar aqui vai funcionar, tá? Porque text, ele aplica para texto. Eu tenho um hiperlink. Então, olha lá, eu posso escolher todas as cores de fundo, né, que nós vimos, posso personalizar ainda as minhas cores, né? E aí ele traz, olha, uma dica aqui, tá ok? Então, para ter a cor do texto em branco, tá? Eu vou ter que adicionar a classe navbar-dark. E se eu quero a cor preta para o meu texto, né, eu vou usar o light. Então os nomes ficam aí um pouco trocados, né? Então olha lá, eu vou ter aqui, né, em cima do Danger aí, o navbar-dark.
tá ok? Então, só de colocar essa classe específica, então, aí de menus, né? Repare que aí sim eu fico com uma cor aí mais agradável, né? Que não faz um contraste tão grande como estava. Embora, né, depois eu posso personalizar tudo isso, tá ok? Então aqui eu tenho essa opção, tá? Se eu quisesse, ao invés de utilizar o Dark, usar o Light, né? O que vai acontecer aqui, olha? Ele vai trazer ela na cor preta, tá? Então tudo vai de acordo com o que eu estou querendo utilizar. Tá? Vamos imaginar que o meu fundo aqui ele seja, né, aquele secundário, né? Então olha só como que ele fica, tá? Então tudo isso quem determina é o programador, tá? Eu vou deixar aqui no meu, tá? Eu vou escolher aí o tom primário, tá joia? E vou deixar ele, olha, com o dark. Tá? Então vai ficar o fundo azul, tá ok? E vai ficar aí, né, a cor aí, né, clara, ele fica, não é bem um branco, mas um cinza mais claro aí, tá? Quando que ele fica, beleza? Ah, posso personalizar as minhas cores? Posso, tá? Eu posso vir aqui, olha, então dentro da área do HID, eu posso criar uma área, né, de style, tá ok? Então criando aqui uma área de style, eu tenho aqui então a minha cor, tá? E aí eu vou determinar então a cor, né, que eu quero. Então eu vou usar um background color, né, e vou usar aqui, né, um tom de ciano que eu gosto muito, então 69C, tá? Então ao invés de usar aqui o BG primário, né, eu venho aqui e coloco a minha classe, minha cor, tá ok? Então repare que eu criei a minha classe, tá? Esse que é o ponto mais interessante aqui, né? E determinei como é a minha cor, tá? Então olha lá, estou usando esse tom de ciano, tá? Para trabalhar então com o meu site, tá? Posso colocar a cor que eu quiser, vamos imaginar aí que eu tivesse um magenta, tá? Um rosa aí mais choque, tá? Então repare que eu posso personalizar isso tranquilamente, ok? Bom, isso aqui é só para mostrar que a gente pode personalizar, o site é nosso e aí eu posso usar ele da maneira que eu quiser, tá? Então, vamos voltar aqui, BG-primário, tá? Vou usar as cores do próprio Bootstrap, tá ok? Bom, feito isso, tá? Então vamos lá. Então a gente viu aqui as opções de cor, então ele vai trazer aqui, né, as opções de cores, tá joia? Se vocês clicarem aqui no Try It Yourself, ele mostra aí, né, com todas as cores, tá ok? Então dá para vocês testarem aí tranquilamente. Bom, voltando aqui em cima que eu pulei, né, quando eu quero trabalhar aí o alinhamento do texto ao centro. Alinhamento é algo que a gente vai falar muito ainda, né, ao longo aí, né, das aulas. Principalmente depois, na hora que eu quero um alinhamento muito específico, né, e aí vai ser sugerido, por exemplo, usar, né, o flex, tá ok? Mas para agora, né, se eu quero colocar esse menu ao centro, eu vou usar aqui a opção do Justify Content Center, tá? Então, aonde que eu adiciono isso? Aqui em cima, olha, lá no Nav, Justify, tá? Repare que aqui ele deu várias opções, mas aqui para nós, né, tem que ser o Content Center, e aí ele vai, então, olha lá, né, deixar o meu menu aí centralizado, tá ok? Então, tudo vai, né, do site que eu estou querendo construir, tá? Então eu posso aí, né, determinar o alinhamento, tá, do meu menu. Beleza? Então, isso serve para mostrar, tá? Eu vou voltar aqui, eu vou deixar o meu menu, né, alinhado à esquerda por padrão. Beleza? Bom, continuando aqui, né, nós vamos aí entrar na parte do brand, tá? Para trabalhar com o brand, né, nada mais é do que um texto em destaque, que pode ser uma imagem também, como está aqui no site do Bootstrap, tá? Desculpa, no site do W3 Schools. Tá? Então, é uma classe que eu vou adicionar, navbar-brand, ok? Contudo, ela é adicionada a um hiperlink que fica fora, tá? É importante mencionar aqui que ele fica fora, tá, do meu menu. Tá? Por que ele vai ficar fora? Porque quando eu for colapsar, né, o meu menu, né, ele vai ficar fora, ele vai ficar no canto. Tá, ok? Por isso que essa é a intenção. Tá? Então olha lá, dentro da nave, tá? Então, da parte de navegação, eu tenho aqui o meu menu,
eu vou vir aqui então, tá? E vou criar aí um hiperlink, tá ok? Por enquanto apontando para lugar nenhum, tá? E vou deixar então aqui, olha, a nossa aula, tá? Vamos colocar aqui aula de PHP, beleza? E aí no meu class, tá? Eu vou colocar então o nav, tá? bar-brand, ok? Vocês vão perceber que automaticamente, olha, ele traz aqui o texto, né, com um leve destaque aí, né, na cor, tá ok? Então ele traz aí no negrito, né, ele deixa até mais vivo. Então repare que eu usei aqui uma tag A, né, coloquei o class, né, com o navbar aí, traço brand, beleza? Com isso eu tenho essa área de destaque. Quando eu for colapsar o meu site, né, quando eu for diminuir ele, essa parte aí, né, ela fica fora. Vamos testar aqui, olha. Eu vou aqui clicar com o botão direito, inspecionar elemento, tá? E aqui pelo Firefox eu vou alternar para visualização, né, de um dispositivo móvel, tá? E vou escolher aqui um celular, tá? Então repare como está inicialmente, tá? Então é importante destacar que eu ainda não terminei ele, né? Então ele está mostrando, olha, dessa maneira, com o brand desse lado, né? E todo o meu menu aí do outro, tá? Então lembrando que eu ainda não terminei, né? Eu não coloquei, né, a parte do collapse, que depois ele fica embaixo, tá? Mas está assim, ó, é importante dar o destaque, né? O brand está desse lado, enquanto, né, o meu menu todo ficou do outro, tá bom? Vamos fechar essa visualização, tá? Voltando para a visualização normal. Tá? Bom, esse é o brand, a gente usa bastante. Eu posso utilizá-lo com uma imagem, tá? Então eu posso colocar uma imagem, a única diferença é que ao invés de colocar um texto, eu vou usar uma imagem aqui, tá? Então, no exemplo aqui do site do W3 Schools, veio com uma imagem aí, né, de uma águia aí, tá bom? Então, a única diferença é, embora eu ainda não comentei de cores, né, cores não, imagens a gente ainda vai ver nas próximas aulas, tá? Eu não preciso adicionar nenhuma classe à minha tag img. Só simplesmente adicionar, determinar o tamanho, porque senão vai ficar um negócio, né? Não pode ser uma imagem muito grande. Então a gente tem que determinar aí o tamanho. Bom, aí a gente vem aqui no principal ponto, né? A parte do collapse. Tá? A parte do collapse, né, é o que faz justamente essas barrinhas aqui, né? Ela faz com que o meu brand, né, ele fica na parte aí superior e quando eu clico ele dá esse efeito de fade, né, esticando para mostrar as opções que estão, né, abaixo, ok? Então isso daqui, olha, é importante deixar claro que nós conseguimos, né, com vários códigos aí que nós vamos utilizar, tá? Bom, primeira coisa aí, né, para criar essa parte de navegação, eu vou ter que utilizar um botão, tá? Isso daqui nada mais é do que um botão mesmo, tá? Então, esse aqui é um botão, a diferença desse botão é que ele não é um botão do tipo submit, nem um botão do tipo reset, o type dele vem como button, tá? Porque o intuito dele, né, é ter uma ação associada, e essa ação vai ser associada com o uso, tá, do jQuery que vai estar por trás, tá? Então aí eu vou ter, aqui pessoal, para ganhar tempo, olha, até seria desperdício eu tentar digitar tudo isso, então eu vou dar um Ctrl C aqui, vou trazer isso, olha, aonde que ele está, tá? É importante dar aí o devido destaque, ele está entre o A e o L, tá ok? Entre o A e a minha lista, né? E aí eu já vou falar o que está acontecendo aqui com a minha lista. Bom, o que tenho nesse botão, tá? Então aqui nesse botão eu vou ter que utilizar, né, vários parâmetros aí, tá? Então eu estou trazendo aqui o type button para cá, o class dele, ele vai ser esse navbar-toggle, né? E aí eu tenho ainda um data toggle, que vai determinar então que ele faz esse collapse, né? E tenho ainda esse collapse navbar, tá? Esse data target é o que ele vai mostrar quando eu aciono essa parte, tá? Então ele vai mostrar aqui, né, uma camada dentro aqui do meu navbar, que é justamente essa camada que vai envolver aqui esses componentes, tá? Então no exemplo aqui do site do Bootstrap, tá?
Então, foi colocado uma div, tá? Essa div, ela tem suas classes, olha, ela vem aí collapse, né, vbar traço collapse, tá ok? E ela traz um ID, tá joia? Então, aqui, olha, vamos só empurrar um pouco, tá? E aí eu tenho, então, a minha camada que abriu aqui e a minha camada que fechou, então, aqui. Então, repare que eu tive que envolver, né, o meu hiperlink, a minha lista aqui dentro dessa camada, tá, que traz aí do colapse. Tá? Pessoal, aqui é muito mais fácil eu copiar tudo, tá? Porque isso não muda muito, né? Então olha lá, eu tenho aqui simplesmente o meu botão, tá ok? Dentro aqui, né, ele tem um span, né, para aplicar a classe navbar toggle, né, icon, para trazer justamente essas barrinhas aqui, tá bom? Então, feito isso, olha, o resto eu não preciso mexer mais em nada. Tá? O que vai acontecer aqui agora? Olha, vamos salvar a nossa página, vamos testar a visualização, tá ok? Mandei atualizar. Ah, não aconteceu nada, professor. Sim, porque o site está no tamanho normal, né? Vamos diminuir ele, né? E vamos ver se eu coloquei o código, então, todo correto, né? Vamos colocar aqui na visualização, olha lá, né, de um dispositivo móvel. Tá? Então repare que aqui, olha, o brand ele ficou do meu lado esquerdo, tá? E aquele collapse, né, veio aqui para o lado direito. Então tudo isso vem de modo automático, tá? Quando eu utilizo aqui essa parte do colapso, o meu botão, tá? Então já é padrão. Quando eu clico sobre ele, repare que ele mostra então aquela camada com todas as opções. Olha lá, opção 1, opção 2, opção 3 e opção aí drop down. Tá? Então é importante aí dar destaque, né? Ele mostra o meu menuzinho agora embaixo. Quando eu clico novamente, ele tem o efeito do fade out, né? Então ele volta aí, né? Suave, deixando então o meu menu dessa maneira. Tá? Então esse é o collapse. Isso é muito utilizado, né? Geralmente quando eu faço o menu, tá? Acaba sendo bem necessário, né? Fazer aqui o uso do collapse. Tá? Ah, professor, é muito código. Sim, tá? Mas quando vocês forem fazer o de vocês, é só abrir, pegar esse código todo, copiar e fazer as devidas modificações. Colocar o nome que vocês querem aí, né, para cada opção, tá ok? Então, só para ilustrar aqui ainda, né, eu vou trocar essas opções por nomes aí de estados. Então, vamos pegar os estados aqui na nossa região sudeste, tá? Então eu vou colocar aqui, vamos começar com Rio de Janeiro, tá? Minas Gerais, tá? E Espírito Santo, tá? E aqui por último eu vou deixar São Paulo na opção do drop-down, porque eu vou mostrar aí, né, as cidades abaixo, tá joia? Então, olha lá, só para atualizar então, né, só para mostrar que aí isso vocês vão colocar com os dados de vocês, atualizei, tá? Então, olha lá, mostrando todas as opções. Claro que se eu estiver na visualização normal, né, a parte do collapse não é exibida. Okay? Então, tenho aqui um exemplo do meu menu, né, dentro aí das minhas necessidades. Tá? E aqui, olha, para terminar essa parte, né, nós vamos ter a opção do drop-down. Essa opção do drop-down é o que mostra aqui, olha, né, todas mais opções, né, conforme eu clico. Tá? Então, fazendo isso, olha, ele mostra e volta, tá ok? Então aqui é importante aí, né? O que vai acontecer aqui, olha, né? Primeiro, dentro do meu LI, aonde vai ser criado o drop-down, né? Inicialmente, o que eu tinha, tá? Inicialmente, eu tinha somente um hiperlink com uma classe nave-link, tá? Agora, aonde for existir o drop-down, eu vou ter que colocar aqui um nave-item, né? E a classe drop-down. Então vamos lá, olha. Vou pegar aqui no caso de São Paulo, vou dar aqui, né, um Ctrl+C, Ctrl+V para ganhar tempo, tá? E aí eu tenho ainda, olha, esse LI aqui, tá joia? Bom, na sequência, né, o meu hiperlink ele vai ter, além da classe nave link, ele tem uma classe aí, né,
do Data Toggle, tá? Drop Down Toggle, muito parecido com o Collapse, tá? Ele tem aí, tá? A âncora dele, tá? Então para onde ele chamaria, tá? Um ID e de novo Data Toggle. Então isso daqui, pessoal, olha, muito mais fácil eu vir aqui e copiar tudo, tá? Então eu vou copiar toda essa opção, vamos trazer aqui para cá, tá? Deixando simplesmente assim, tá joia? Opa, né? Coloquei no lugar errado, tá? Então o local correto é aqui, tá? Então essa parte aqui ficou repetido, tá? E aí tem, ó, o nav link, tá? Só para confirmar. Opa, ficou faltando coisa, né? Então eu tenho ainda essa classe aqui para trazer. Pessoal, de novo, lembrando que quando vocês forem fazer, né, eu sugiro que vocês copiem e façam, né, as devidas adequações. Para o nosso caso aqui, tá? Então eu tenho que adicionar essa classe mais esses outros parâmetros, né? E o nome aí, né, para São Paulo, tá joia? Então aqui, olha, só um pequeno detalhe que está assim. Se eu analisar a situação, olha, tá? O que aconteceu aqui? Já mostrou uma setinha. Tá? Então isso daqui ele indica então que ele está pronto aí para mostrar uma opção, né, que vai ser exibida abaixo. Tá? E aí isso vai ser mostrado então com uma camada que vai ser adicionada abaixo, que vem com a classe drop menu, tá? E aí dentro eu tenho hiperlinks, né, com drop down item, tá? Pessoal, eu vou copiar para ganhar tempo, né? Vamos Ctrl C, Ctrl V, tá? Para nós ganharmos tempo. E aí vamos terminar assim, tá ok? As opções que eu quero mostrar aqui, vamos mostrar então as cidades da nossa região. Então eu vou colocar aqui Mococa, tá? Casa Branca, tá ok? E ainda aqui no raio, né, do estado de São Paulo, Cajuru, tá ok? Feito isso, olha, né, vamos atualizar, e aí eu tenho então um submenu, né, para o nosso site. Essa opção, né, de menus é as mais utilizadas, tá? Então aqui, olha, é importante mencionar, né, que o que eu montei aqui, tem bastante código? Tem, é um fato, tá? Se vocês olharem, olha, começou aqui na linha 15, terminou na linha 39, né, e tem muitos detalhes, tá ok? Vocês podem copiar e devem copiar lá, né, do site do W3 Schools, traz para cá e façam as devidas modificações, tá ok? Coloquem aí, né, quais são as opções aí de menu, né, que vocês irão utilizar, tá joia? Bom, aqui no site nós ainda vamos ter, né, quando eu quero adicionar, né, um formulário no meu menu, tá? Então pode ser para fazer uma pesquisa, tá? Esse aqui está um pouco diferente porque ele vai e volta, né? Mas semelhante a isso, ou um formulário para login, né? A gente vai usar a classe form inline no menu, tá ok? Eu ainda posso, né? A gente vai trabalhar ainda campos nas próximas aulas, né? Mas eu ainda posso colocar um campo mais personalizado, tá? Posso deixar a parte de texto, posso deixar um texto, né, dentro da minha navbar. Para isso eu vou utilizar aqui, né, um span, né, não precisa estar dentro da minha lista, né, ele vai vir só com um navbar text, ok? Essa opção aqui, ela vai ser interessante, tá? Mas aí eu vou deixar ela, né, para um segundo momento aí, tá? Porque aí a gente cria ela para deixar ela fixa, tanto na parte superior, né, e depois na parte inferior. E aí a gente tem mais um exemplo ainda do stick, tá? Mas esse exemplo eu vou deixar aí para nós fazermos então, né, na aula de amanhã, tá? Então repare que eu tenho bastante detalhes aqui, né, do funcionamento de menus, tá? Esse menu que eu criei, ele é um menu simples, né, que atende a maioria das condições, tá? Depois para a aula de amanhã, tá, a gente vai adicionar texto aqui, tá, para poder testar a opção do stick, né, ter um menu na parte superior, ter um menu na parte inferior, só para a gente ver como vai funcionar. Tá joia, pessoal?